Hello! Cheguei para mais uma live. Daqui a pouquinho a Vivi e a nossa convidada devem estar chegando por aí. Como pode melhorar? Oi, Cássia, a Vivi já chegou. Já vamos mandando pro povo essa live. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Quem escolhe? Oi, Florice. Oi, Leonora. Espaço essencial da vida. Vivi, eu já te chamei aí, vê se chegou. Gente, o meu vizinho, acho que tá fazendo alguma coisa lá fora, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Tá um Oi, Vivi! Tá um zumbido assim bem interessante. Deixa eu fechar outra porta aqui para ver se diminui esse zumbido. Me dei um segundo. E olha, eu parei de nova do meu escritório. Maravilhosa! Saiu o cheiro da tinta, Lô. Como é, Vivi? Saiu o cheiro da tinta. Saiu o cheiro de tinta, graças. Eu ainda vou colocar os móveis. Talvez vocês estejam. Eu acho que não vai ficar um eco, porque tá. Vocês estão ouvindo o eco? Vai ter que ficar a porta aberta mesmo, senão vocês vão ficar ouvindo muito eco. Porque eu ainda preciso recolocar os móveis aqui. A gente pintou móvel também, pintou um monte de coisa. Então, eu tô no escritório, mas ele tá, tipo, vazio. Tô eu, a minha cadeira e o meu celularzinho. Inclusive, eu esqueci de acender a luz. Fica mais iluminadinho. Então, é isso. Ainda tá aí E a com nossa convidada. nossa convidada já chegou? Já? Gente, ainda tá ecoando. Ai, o calor. Deixa eu apagar essa luz, tá muito forte na minha cara. Tá bom assim. Aí! Uhul! Será? Beca! Uhul! Sem querer, querendo, né? Fizemos essa live no dia de conscientização do autismo. Então, Como pode melhorar? Como pode melhorar? E já vamos começar, né? Já vamos mexendo aqui. Gente, eu tô ouvindo muito eco. Deixa eu abrir a outra porta pra ver se diminui esse eco. quando eu falo, eu me escuto. Mas eu não sei se vocês também. Vocês continuam ouvindo eco aqui pra mim? Ainda tá ecoando muito quando eu falo? Ou tá ok o som? Tem eco, mas não muito. Bom, então vai ficar assim. E como eu não coloquei todos os móveis ainda de volta aqui, aí vai ficar esse ecozinho mesmo, como pode melhorar. Mas dá pra entender o que eu tô falando, né? Então vamos lá. Gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos mais uma vez, eu e Vivi, com mais uma convidada super maravilhosa que topou bater um papo aqui com a gente, né? E hoje, como você já deve ter visto aí no tema da live, a gente vai falar sobre você está tentando se consertar? Né? Na live anterior, a gente trouxe um pouco do negócio do qual é o meu problema? O que eu fiz de errado? E aí, normalmente, a próxima pergunta é: como é que eu faço para me consertar? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que deve ter gente nessa live que não estava na live anterior. Então, acho legal eu e a Vivi a gente se apresentar de novo, a nossa convidada se apresentar de novo. Aliás, de novo não, né? Que agora ela é a primeira vez, né? Para a gente poder
começar o nosso tema. Então, rapidinho, meu nome é Luísa Janaui, sou facilitadora de consciências há um pouco mais de 3 anos, né? Facilitadora de barras, facelift, mais um monte de outras coisas do Access. E me considero uma peixinha, já que a gente está falando aqui, né, do tema peixinho, ou como o Access traz, não é X-Men, uma pessoa um pouquinho diferente, né? E então esse tema, só um pouquinho diferente. Então, é nesse tema que a gente vai falar, sobre isso que a gente vai falar, sobre como utilizar isso a nosso favor ao invés de tentar se consertar. Então, Vivi, se você quiser também falar agora um pouquinho. Essa parte é sempre difícil, né? Quem é você se apresente é tipo assim, não sei. Enfim, nesta realidade eu trabalho com terapias há 10 anos, comecei com as constelações familiares, enfim, outras técnicas, e hoje trabalho basicamente com Access. Então, sou facilitadora de barras e, né, várias outras coisas aí no meio disso. Meu celular despencou. E tô muito contente, eu brinco, né? Que eu fiquei batendo na portinha do Gary, tipo assim, libera aí pra gente fazer alguma coisa com o X-Men, porque é uma mudança, né? Entre você entrar em Access e descobrir as ferramentas de Access, usar as ferramentas de Access, e depois é tipo assim, uou, eu sou um X-Men. Então é outro universo. E assim, pra mim é tipo assim, falem mais sobre isso, porque a gente precisa saber disso. E aí ele liberou pra gente BFs, né? Nós 3 somos BF aqui, somos facilitadores de barras, para poder dar essa intro, então, sobre o livro. Você ensinaria um peixe a subir numa árvore? E aí a gente está nessa brincadeira de ser um peixe, né? E não caber na árvore, não saber, né, subir numa árvore. E, enfim, aí começamos esse movimento aí das lives, a gente vai dar uma classe juntas, eu e a Lou, no dia 10, e a Miski também vai dar classe, né, desse tema, então se apresenta também. Oi, oi, oi. Como que tá o meu som? Dá pra ver bom? Tá legal? Tá. Estou estreando o fone do marido que eu nunca tinha usado, tipo, bora lá. E então, né, eu também compartilho com a Vivi de, tipo, como a gente começa, como definir algo que é cada dia mais indefinível e definido, e a gente também não quer definir muito, mas... Então, hoje em dia... Nesses 10 segundos. Agora. Não sei até o final da live. Mas, então, eu sou mãe de 2 meninas. E até o início do ano isso foi meu principal papel e função. E aos poucos isso vem diminuindo, assim, né? Tendo um pouquinho mais de espaços para outras coisas. Mas ainda é boa parte da minha função, né? Hoje em dia ainda é estar com elas, essa função de tanto cuidar quanto ser esse suporte, esse apoio, essa referência. Elas são 2 pequenininhas, uma tá com 8 e a outra tá com 4. Então são, né, 2 peixinhas bem pequenas também. E tipo, nem um pouco X-Men, né? Tipo, somos 3 em casa, assim. Eu digo 3 porque nós 3 nos reconhecemos. O marido fica nessa, tipo, eu não gosto muito disso. Então, eu acho que somos 4, mas enfim. Reconhecidos, identificados, 3. E é muito do que a Vivi trouxe ali, né? Entrar em Access já é tipo, uau, esse negócio é mega diferente. Já abre um baita espaço de ser e viver e estar diferente nesse mundo. E quando a gente acessa X-Men, é tipo, cara, eu achei que era um puta espaço já, e era tipo um grãozinho. Gente, tá um barulhinho, eu não sei se é só no meu. Ah, tá. É aí no teu, porque chega aí o som e bate e volta no teu microfone. Experimenta tirar o microfone enquanto a Miss que fala. Tá, eu vou. Como é que eu desligo o meu próprio microfone? Ah, tá, aqui. Vai, Miss, vamos ver. Continua. Pra mim, continua pra mim dizer aí. Pra mim continua esse ruído quando. É que quando eu e a Miss que falamos, eu escuto a nossa voz 2 vezes, tipo, saindo e chegando aí. Então, me deem um segundinho, vão conversando aí,
que eu vou tentar catar um dos fones sem fio, porque meu Tá. celular não tá. Ele tá no carregador e o iPhone X é a mesma entrada para o carregador e para o fone. Então segurem aí, vamos batendo esse papo que eu já volto. Tu tava falando sobre entrar em Axis, que já é diferente por si só, e aí depois X-Men é tipo. E daí muito disso, assim, de, cara, cada ferramenta já vai abrindo espaço, a gente já percebe isso no dia a dia. Né? Tipo, uau, tá, já me liberei aqui, já não tô mais criativa ali, isso aqui já abriu mais espaço, já tenho mais facilidade com isso. E depois eu caí em X-Men, tipo, sem querer, muito com desculpas, né, assim, de, tem pessoas que conheço, na escola tem casos, no mundo tem casos, eu preciso estar aqui, né, tipo, preparada para conseguir estar com essas pessoas. E daí eu me conta, tipo, caraca, eu sou uma baita X-Men. E ainda tava meio duvidando quando eu fiz o 1. E, tipo, só fui realmente cair essa ficha de o quanto de potência tem em realmente reconhecer esse novo espaço no X-Men 2, tipo, que. Uau, agora sim. Tá, ok, não duvido mais que sou X-Men. Pra quem tá acompanhando e não sabe o que a Mística tá falando das classes mais avançadas de X-Men, né? A primeira, eu acho que não tem nenhum pré-requisito, né? Mas a Só segunda, barras, eu não, acho. tem que ter feito o fundamento, talvez. Bom, Pra de 1 tem que ter enfim. barras e pra de 2 tem que ter fundamento ou X-Men 1. Ah, tá. E são classes avançadas, né? De Axis, assim, avançadas no sentido de, além de base, fundamento, que é que a gente geralmente conhece. Então, é isso que ela tá falando. Na primeira, né, foi super assim, tipo, tá, legal, aham. E na segunda, é tipo, meu Deus. E na segunda tem muita coisa, assim, que é muito diferente de tudo, né? E, enfim. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje, nós três, né? As três peixinhas X-Men aqui, que somos facilitadores de barras, é muito trocar a ideia de como a gente se sente, né, no mundo, como a gente foi se reconhecendo como X-Men, então o que é se reconhecer como X-Men? E no teu caso, a gente quer estender essa pergunta e como é ter filhas X-Men sendo uma X-Men, entendeu? Pode começar por qualquer parte dessas perguntas que tu quiser. Eu ia perguntar por qual você quer que comece. Então, me Tá reconhecer. respondido. E essa é uma habilidade, né? Tipo, a gente acha que vai perguntar e a gente já mandou a pergunta, a resposta já veio e nem precisou ter a comunicação verbal para que isso aconteça. Eu acho que essa é uma puta habilidade que muitos X-Men têm, né? Essa comunicação para além, né? Do verbal, assim. E que ainda tá dando barulhinho pra ti também? Será que é aqui? Parou. É. Então, isso, cada uma fala, a gente desliga, daí a outra fala. Vai ser bem divertido. E Habilidades de comunicação X-Men, só telepatia hoje, agora gente. eu vou te dizer muito de. E acho que nesse ponto da comunicação dá para responder as duas perguntas ao mesmo tempo, né? Que é muito disso. Eu já tinha essa habilidade, e quanto mais eu vou reconhecendo, mais eu consigo ter essa comunicação não verbal, tanto de eu comunicar e as pessoas já receberem, quanto de eu perceber o que as pessoas estão querendo pensar e talvez um dia falar e eu já recebi a informação. E isso facilita muito essa questão, principalmente com as meninas. Agora a Aurora é mega tagarela, então ela fala pra caramba e comunica já verbalmente muita coisa. Mas a Flora ainda fala algumas palavras meio soltas, não cria frases ainda. Então, ainda requer essa atenção para o não verbal. E tudo que a Aurora fala, verbal mais não verbal, a Flora fala tipo 10 vezes mais, só não verbal. Então, assim, ela comunica muito. E isso é uma coisa que é bacana, tipo, eu comecei a receber esse retorno de várias pessoas que não são de Axis, que não estão nesse meio, mas que olham pra Flora, tipo, cara, ela fala muita coisa. E algumas percebem, tipo, ela fala e eu não entendo. E outras já percebem, tipo, tá, ela tá falando e eu tô recebendo tal informação, faz sentido? E daí eu consigo já trazer, também percebi isso, eu também acho. Então, o quanto que é bacana de realmente ver no dia a dia, assim, que, ok, a gente vai conscientemente olhando para esse espaço e reconhecendo mais habilidades e pedindo mais e gerando mais espaço para tudo isso. Mas é algo que quando a gente começa a ser, realmente, tipo, todas as pessoas que vão entrando em contato com a gente também vão começando a ter essa cutucadinha de o que é ter um pouquinho, né,
dessa energia de habilidades pairando pelo ar e começando a se reconhecer também. Mesmo quem, tipo, nem sabe o que é que quiser. Mas, tipo, uau, tem algo diferente aqui. Essa menina é diferente, ou falar contigo é diferente, ou em atendimento fica muito isso, tipo, cara, eu nem falei, tu já recebeu o que eu ia falar, e daí o negócio desenrola muito mais rápido e muito mais divertido do que seria se tivesse que esperar toda a comunicação verbal acontecer e tudo fica muito mais devagar. Muito mais lenta, né? Isso é uma das coisas também que se fala sobre as crianças, né? Elas não têm a paciência, né, de todo passo a passo, todo o cálculo, né? Por exemplo, vai lá e bota uma resposta na prova. Tá, mas como é que tu sabe isso? Eu só sei. Tipo, tá, mas como é que tu desenvolveu essa resposta? Não sei, eu só sei que eu sei. Então, né, o quanto que a gente foi julgado de burro, qualquer coisa do tipo, sendo que a gente, né, sabia sem saber como sabia. Então, é sobre isso, né, que a gente está falando do consertar aqui. A gente está tentando consertar algo que muito provavelmente é a nossa maior habilidade. Então, se a gente parasse de fazer isso errado, que foi muito tema da outra live, né, onde está errado, e realmente está ok. Existe isso aqui no meu universo que eu estou tentando mudar porque eu acho que não é certo. Qual é o presente aqui? Qual é a habilidade aqui? Boa tarde. Voltei. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá melhor agora o som? Eu vim pro meu quarto agora, mudei de Wi-Fi, mudei de tudo. E, enfim, tá, acho que aqui tá melhor. Como pode melhorar? Mas eu queria interromper aqui rapidinho só o que a Vivi falou, porque ela falando desse negócio da prova, né? Eu me reconheci muito, assim, na época de escola, né? Eu fazia muito isso, assim, às vezes, principalmente prova de múltipla escolha, eu me dava muito bem, geralmente, porque eu olhava ali e às vezes eu não necessariamente lembrava a resposta exata, mas eu lendo a questão, eu sei lá, eu fazia umas conexões ali na minha cabeça que se você tentasse me perguntar como que eu sabia que aquela era a resposta certa, eu não sabia explicar, né? Prova de matemática, muitas vezes, assim, o meu cálculo era diferente da forma como o professor calculava. Então, eu tinha professores, por exemplo, que era tipo assim, eu não quero saber como você chegou nesse cálculo. Se você chegou e deu certo, ok, e era maravilhoso. E eu tinha professores que era tipo assim, não, você tem que fazer o cálculo como eu ensinei. E aí era horrível para mim, porque geralmente eu tinha todo um jeito diferente, né, de chegar naquela resposta. Então, esse ponto aí que a Vivi falou é uma coisa que eu me reconheço muito e que eu acho que muita gente que tem essas capacidades, essas habilidades, se reconhecem nisso. Agora foi o som da Vivi que deu ruim, mas já já ela volta. Miss, você tá conseguindo me ouvir? Tá bem bom. Tá, então beleza. Aí tu falou da Então, prova, né? pode falar. Do gancho da Vivi, me veio muito forte uma cena, assim, tipo, tinha essa habilidade muito fácil com as matérias de modo geral. Tinha umas que eu não gostava tanto, as que eu gostava mais, mas eu nunca tive Uhum. dificuldade com nenhuma disciplina da escola, assim, né? E algumas, inclusive, tipo, eu ensinava os colegas, ensinava a turma, tipo, a professora não conseguia explicar, eu explicava de um outro jeito que a turma conseguia receber, então, tipo, sempre fui nesse espaço de transliterar aquelas informações para que aquele outro público pudesse receber, assim. Sim. Aí tem uma prova de física, que eu achava muito legal física. Tipo, além de matemática, ainda era aplicada. Então, tipo, uau, fazia muito mais sentido. Então, eu super curtia dentro, mas as outras era física. Eles tinha uma provinha. Eu fiz a provinha, tipo, em minutos. Dessas são dessa habilidade com as saberes, né, de um modo geral. Uhum. E eu tenho uma questão com o tempo também, que cada vez tem se aparecido mais. Uau, que mágicas mais são possíveis agora com o tempo, né? Então, se eu realmente me concentro numa coisa, em minutos eu dava conta da provinha. Sabe? Acho que ele terminou de entregar a prova, tipo, no final da turma, eu já tinha terminado a minha provinha. Aí ele terminou e foi pra frente da sala, tipo, cara, aí ele olhou pra mim e tava parada já. Ele, tá, tu já fez a prova? Eu disse, sim. Tá, tu já conferiu as tuas questões? Eu, sim, eu já fiz 2 vezes além da primeira vez, conferindo cada uma das perguntas. Aí ele me olhou, tipo, meio brabo, assim, quer fazer o que agora? Não sei. A prova eu terminei. Aí tu vai desenhar, então. Aí eu virei a prova, desenhei todo o verso da prova. Ainda sobrava, tipo, e a galera, tipo, mega
fazendo vários cálculos e mega concentrada. Gente, tipo, peraí, o que tá acontecendo? Eu dormi uma soneca, tipo, cheguei a babar no braço, assim, dormindo em cima da prova. E ele, cara, tu fez um monte de coisa. E aí, tipo, acabou o período e a galera ainda não conseguiu terminar a prova. Vai tomar água. Tá, levantei, fui tomar água. É muito legal isso, né? E realmente, assim, e o quanto que às vezes a gente se fazia de errado, né? Eu lembro que, assim, eu via muitas das minhas amigas que antes de prova, principalmente, elas ficavam numa loucura, né? De estudar, estudar, estudar. E eu não tinha muito isso. Eu sempre fui aquela aluna que assim, prestava atenção na aula. Às vezes nem tanto, dava umas viajadas, mas assim, no geral, eu buscava prestar atenção na aula, no que o professor estava falando. Quando era aquele professor que ele engajava com a turma, era mais fácil, eu percebia isso. Quando era aquele professor que era para palestrinha, como às vezes o pessoal fala, às vezes eu dava umas viajadas. Mas assim, ok, prestava atenção na aula, e um pouquinho antes da prova eu meio que revisava o assunto, eu ia lá, e as minhas amigas ficavam meio pé da vida, porque elas ficavam estudando loucamente e às vezes eu tirava nota melhor do que elas que tinham, sei lá, passado horas e horas estudando. Só que ao mesmo tempo, né, pegando esse gancho do você tá tentando se consertar, eu sempre achava que elas que estavam certas. Que tipo assim, se eu tirei 7,5, 8 na prova, fazendo do jeito que eu fiz, se eu tivesse estudado e me aplicado como elas estudam, eu teria tirado 10, né? Então, eu tinha, às vezes, esse ponto de vista bem interessante. Completamente. Não, e só para dar um exemplo muito uau, assim, né? Eu fui fazer vestibular 14 anos depois que eu tinha acabado o ensino médio da época, né? E eu passei. Tipo, na URGS aqui, né? Que é a federal do Rio Grande do Sul. Eu passei. Eu não sei como que eu passei. Eu nunca mais toquei no livro de geografia, de história, de ciência, de nada, né? Eu passei. Eu ficava assim, tá? Simplesmente, não sei, acessando o nosso saber, né? E não era uma época de Axis, assim, né? E eu tava com febre naquele dia, ainda foi assim, sensacional. Mas é sobre isso, né? Se a gente puder olhar para trás e reconhecer todas as vezes que a gente estava sendo demais, né? Assim, além do normal. E que é justamente esse espaço. Eu adoro filme de super-herói, né? Eu já falei em outra live, mas vou falar de novo aqui. Justamente por causa disso, né? Eles estão lá vivendo a vida deles, daqui a pouco brota asas, ou começa a sair raio laser, ou cresce uns negócios na mão. Aquela habilidade que surgiu, tu não sabe lidar. Tu tem que aprender a lidar com aquilo, tem que aprender a usar ela nessa realidade onde as outras pessoas não têm. Né? E aí tu vai machucar alguém, tu vai se machucar. E tem uma frase que todo filme de super-herói tem, que é: eu só queria ser normal. Sim. E quantas vezes a gente não disse isso, né? Por que eu? Por que eu não sou normal? Eu queria ser que nem os outros. Só que não, né? Estamos aqui para tirar justamente esse estigma, né? De que o normal é algo bom ou certo, né? E que o diferente é errado e problemático. E aí, justamente hoje, né? Foi sem querer essa data, mas no dia da conscientização do autismo, né? Que é um dos, como se diz, um dos rótulos, né? Que se coloca nessa realidade justamente para essas crianças e adultos que somos com habilidades e capacidades diferentes. Né? Então, se diferente não for errado, se diferente for diferente. Então, o que a gente pode reconhecer sobre a gente, sobre as nossas crianças, enfim. E se cada diferente for diferente do outro? Sim. Que não é só tipo, esse é normal e esse é diferente. Tipo, não, esse é normal e tipo, todo o resto em volta são diferentes. Exatamente. E às vezes, enquanto vocês estavam falando, meninas, eu tava pensando aqui, né? O quanto que às vezes a gente entra, às vezes até no universo que a gente entrou, das ferramentas energéticas e holísticas e tal, tentando se consertar, né? Depois é que a gente se descobre assim, tipo, não, talvez não preciso me consertar, né? Mas no início, assim, até antes mesmo, né, de Axis, tipo, eu era
adolescente, eu era muito assim, bruxinha, né? Tipo, eu lia o Wicca, essas coisas assim. E eu estudava numa escola católica, então você imagina, né? E aí eu lembro que eu escondia os meus livros e as minhas revistas sobre bruxaria, sobre Wicca, sobre não sei o quê, quando as minhas amigas vinham me visitar aqui em casa para ninguém saber e tal, né? Porque eu achava que tipo, era errado. E aí eu meio que fui pro. Qual é a versão, na minha cabeça, tá? Isso. Qual é a versão mais aceitável dessa realidade disso? E a minha família é espírita, então, tipo, eu comecei a ser evangelizadora do centro espírita lá para as crianças. Porque na minha cabeça era o jeito de eu, tipo assim, não me desligar 100% dessa coisa mais espiritual, mas que era o jeito certo, era ter uma religião, sabe? Aí depois, isso aí não deu certo para mim. E aí eu tentava fazer outra coisa. E, enfim, acabei chegando no Access, né? Eventualmente, aí foi tipo, tá, talvez eu não precise me consertar. Mas eu ainda cheguei no Access meio tipo assim, será que essas ferramentas finalmente vão me fazer sentir normal? E eu queria saber como foi um pouco isso para vocês também. Eu sempre falo isso, eu acho que eu falei já na outra live, né? Eu entrei no Access por causa da Patrícia Gonçalves quando ela perguntou: e se não tiver nada de errado contigo? Aquela frase foi assim, o quê? Eu, a vida inteira, mais errada das erradas. Aqui, né? Tipo assim, tudo que eu adequado, não cabe. E aquilo me levantou uma pulga, assim, do... que é isso? Assim? Tipo, me fala mais desse negócio que não tem nada errado, né? E aí a gente vai usando as ferramentas ainda nesse lugar do consertar e do, muito sinceramente, estar em paz consigo mesmo. Eu acho que é o principal. É mais do que como eu me encaixo e me adapto, é como eu me sinto bem estando nessa pele. Tipo, e aí, usando as ferramentas para ir dissolvendo todas essas craqueiras em volta, né? E tá, mas ainda antes de acessar a consciência com o X-Men, para mim era tipo assim, eu tô consciente, devolvo a remetente. A quem pertence, sabe? Ainda era uma coisa meio automatizada, assim, do tipo, se isso, eu uso aquilo, né? E aí depois com o X-Men é tipo assim, eu posso relaxar nisso. Eu posso, né, cada vez ter mais espaço, cada vez acessar mais e cada vez mais tá comigo mesma. Não sei se eu consigo explicar mais. É tipo, quanto mais eu relaxo nesse tanto de coisa que eu tô consciente, tá, tem um eu aqui no meio de tudo isso que eu também consigo ser e acessar que é certo e bom e ok, e, sabe? Qualquer coisa que se bote um rótulo positivo, tipo assim. É tipo, tá, então tudo isso aqui não sou eu. Tá. Exato. Para mim, pegava muito um fazer. Tipo, eu recebi tal consciência, eu percebi tal informação, então eu tenho que fazer algo com isso. E daí eu ficava muito. Porque era muita informação e eu não tinha como fazer todas aquelas coisas para todas aquelas informações. Mas é que, tipo, isso não precisa fazer nada. Tipo, é só reconhecer que tu tá percebendo e fazer pergunta, tá? Tem algo disso que requer alguma ação? Se sim, o quê, onde, com quem? Daí, né? Perguntas, pergunte. E eu lembro que, mesmo ainda no início de Access, e comparando com depois de reconhecer a versão X-Men, algo que ficou muito palpável foi a ferramenta do expandir, né? Da expansão, enfim, do ser expandir. Eu não entendia nem o porquê que não funcionava ou que era difícil. Que as pessoas iam muito por camadas, né? Tu expande então até a altura do o cômodo, depois a casa, depois a cidade, depois o país, depois. Só que o meu expandir é muito rápido. E daí, tipo, eu tive que fazer um baita esforço para seguir aquele expandir que era conduzido. Quando falava expandir, já estava gigante. Então, uau! E eu posso me divertir e de vez em quando fazer o passo a passo e realmente perceber cada molécula de cada coisa que está no ambiente e tal. Mas eu não preciso ter todo esse esforço cada vez que eu precisar usar essa ferramenta que eu não escolher. Perceber de um outro ângulo, de um outro espaço também, que a gente vai ficando maior, a gente consegue perceber aquilo mais de fora e não tão dentro daquela bolha de monte de informações. Cara,
Que legal que você falou isso, porque eu lembrei que, na verdade, eu trouxe isso para uma classe de fundamento. Eu não sei, acho que a Vivi tava, porque foi no fundamento com a Bianca Navarro. E aí eu falei, foi uma das coisas que eu falei para ela, assim, eu falei, mas Bianca, esse negócio de expandir energia, tipo, quando o povo fala expandir, eu já tô no universo, eu não tô na minha cidade. E ela falou, tá, mas por que que isso tá errado? E eu, não tá errado? Sabe? Então foi muito legal isso. E também, para mim, muito valioso foi conseguir reconhecer realmente o que era meu e não é meu. É como se o a quem pertence isso faz sentido cognitivo, tipo assim, realmente não é meu. Mas aí quando tu vai pro X-Men, que diz assim, você está acessando coisas a 8.000 milhas, é tipo do Rio Grande do Sul até lá em cima do Brasil. Eu fiquei assim, agora entendi que não é meu. Quanta gente tem dentro desse tamanho de raio, né? De distância, enfim. E daí aquilo foi tipo assim, tá. Então, toda vez, o que acontecia comigo? Não sei se vocês compartilham dessa percepção e quem tá ouvindo também. A gente percebe algo e aí tem a tendência a contrair. Tipo assim, deixa eu me esconder aqui pra ver se eu sinto menos essa coisa que é tão pesada, né? E aí depois de um tempo, tu tipo assim, se eu baixar a barreira e expandir, isso aqui dissolve, sabe? Tipo assim. E a gente vai justamente pro contrário. Então, quando eu tô andando na rua, que né, é uma hipersensibilidade com som, muita gente, muito barulho, muita luminosidade, eu tenho. Quando eu tô andando na rua e vem essa pressão de fora, assim, parece que realmente que estão. Ok, então relaxa, expande mais, né? Porque a primeira coisa é se contrair, ficar toda tensa, toda dura, né? Tá bom, então eu posso só relaxar nisso, né? E muda dinamicamente. A quem pertence isso também, né? Vai para esse espaço do tipo, eu não preciso fazer nada com o que eu tô percebendo. E também eu posso continuar sendo eu e sendo espaço. E eu gosto muito quando o Gary ou o Dan fala que quando você está sendo você, você não tem sentimentos, não tem sensações. Realmente é esse vazio que é uma das coisas que tanto apavora as pessoas, né? Esse vazio, esse nada. E se for justamente o contrário, né? Se tudo for o oposto do que parece ser. Nada for o oposto do que parece ser. E realmente o vazio for tudo, né? Então, baixar as barreiras, tu não vai ser massacrado e pisoteado. Tu vai ampliar mais ainda, né? Então, baixar a barreira e expandir. Quando tu quer se tensionar todo, tipo, tá muito intenso. É justamente o contrário, né? Quanto mais a gente resiste, tenta se fechar ali, mais pressão aquilo faz, né? E, na realidade, só outras pessoas vivendo e sendo e sentindo e pensando. E a gente passando no meio ali, sentindo tudo isso. Então, esse espaço de espaço. Né? É realmente reconhecer que quando você está sendo você, você é espaço. E né, os X-Men mais ainda. E mais uma coisa que eu queria falar, assim, estar com pessoas que também estão buscando ser esse espaço. É uma paz, meu Deus do céu. Tipo assim, vontade de pegar a pessoa, tipo assim, mora comigo. Vamos morar junto, porque a gente vai ter um pouco mais de espaço, porque né, tem pessoas que estão ainda muito presas em pensamentos, emoções e sensações. E aquilo é meio sufocante, assim, estar perto, né? Então, respirar também, expandir, também ser o convite para esse espaço, né? E tu falou do que pertence isso até para mim. Eu sou muito de pesquisar no Google geral da humanidade a informação, né? Então, até às vezes o que pertence isso me leva para espaço. Tá, eu faço a pergunta, mas eu ainda fico em algum lugar tentando pesquisar de quem que pode talvez ser. E daí, aquela outra variação, né? Do tipo, verdade, isso é meu, me gerou muito mais espaço e facilidade com a ferramenta do que a versão original, né? Do a quem pertence isso. Tipo, tá, ok. E se não fosse meu? Como seria? Então, também até isso, tipo, tá, ok. Existe uma frase, referência, informação, enfim, né? Que é o que é passado
Mas para além disso, qual é a energia disso? Então, se faz mais sentido e se energeticamente fica muito mais leve, congruente e fácil. Verdade, isso é meu? Então tá, segue essa, não tem que seguir exatamente o protocolo. A gente começa pelo protocolo para começar a ter um caminho de por onde eu vou trilhar os primeiros passos dessa caminhada. Mas essa questão da energia por trás de cada palavra, de cada frase, realmente fica cada vez mais visível e mais palpável e cada vez mais leve, né? Então, é um palpável que não é pesado, é um palpável de, tá, é por aqui. E isso Parece que tu faz um falou download, né? Isso que tu falou de pesquisar também é muito legal, sabe? A gente às vezes está percebendo uma coisa e tá aquela coisa, e tu devolve, tu expande e nada passa aquela coisa. Vai pro Google e pesquisa. Enchente, terremoto, fogo, e pesquisa. Tipo assim, vai aparecer alguma coisa que vai saltar e tu, era isso. Então, né, o quanto que a gente está consciente, vamos lá, nosso corpo é feito da mesma substância da Terra. O que está acontecendo para os outros corpos e para a Terra também está acontecendo aqui com a gente está percebendo, é tudo uma coisa só. E aí botar no Google lá, né? Enchente, terremoto. E às vezes tu vai saber, tipo assim, tu tem noção que tem a ver com vulcão. A gente bota lá, vulcão. O vulcão de não sei onde está explodindo. Daí aquilo dá um. Era isso. Isso aconteceu. Até mandaram uns foguinhos. Isso aconteceu que faz umas 2 ou 3 semanas. Acordei numa segunda, tipo, o dia tava lindo, o sol maravilhoso, tipo, um dia perfeito, assim. Esse cara tá com uma sensação de que o tempo vai se armar e vai vir o temporal. Tipo, o tempo tá virando, mas o tempo ainda não virou, eu tô sentindo que ele tá pra virar. Aí falei com umas amigas, assim, eu tô meio estranha, então, tipo assim, se puder, né? Enfim, mensagem de uma maneira aí, porque eu tenho muita atenção. Tinha essa coisa que parecia ser físico, mas também tinha uma sensação de que não era só. Mas tá, aí consegui ficar um pouco mais tranquila. E perto do meio-dia, o que aconteceu? O tempo começou a se fechar. Aí me mandaram fotos, gurias, né? Tipo, olha só, o temporal físico está vindo. Será que o outro também está por aí? E no meio da tarde deu a outra treta, que era algo mais de pessoas, né? De relação, assim. Então, literalmente, os dois temporais aconteceram horas depois que eu tinha percebido essa mudança no clima. Então, tipo... E E o isso quanto é às um vezes a exemplo, gente né? não Que quanto mais Não, a gente pode vai terminar vivendo seu e vai pensamento, passando, depois eu falo. mais isso vai aparecendo, ficando cada vez mais claro e mais palpável e tomando mais forma, assim, mesmo total sem forma, né? Mas a gente tendo essa clareza de, realmente tem algo aqui, não sou eu a louca que não tô sentindo um monte de coisa, que às vezes tá, ok, às vezes é só devolver, mas às vezes não, às vezes realmente tem algo que tá num futuro e que a gente já tá percebendo, já tá conectado, né? E aí outros lances de X-Men. Fala aí, Lô. Exato. Não, e justamente, né, essa coisa assim, o quanto que a gente tem, digamos, essa coisa que algumas pessoas iriam dizer que, sei lá, é uma visão de futuro, uma previsão ou sei lá o quê. Só que a gente ainda não viu isso no mundo real, digamos assim. E aí a gente se faz de errado, de tipo, meu Deus, tô viajando, que negócio louco é esse que eu tô, né? Tipo, nada a ver. Quando você fala, não, um solzão e eu tô aqui, não, porque vai, né, vai ter o temporal, não sei o quê. Então, o quanto que a gente fica tentando, às vezes, calar, né, essa nossa vozinha, assim, de tipo, não, nada a ver, vai com, né, às vezes até em situações sociais mesmo, né, de tipo, a gente perceber ali o mundo da outra pessoa e aparentemente tá tudo bem, mas aí você fica com aquela sensação de mas tem alguma coisa aqui, e aí parece que às vezes também, não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes, tipo, você percebe o desconforto no outro, e aí você fica desconfortável, e aí isso gera um desconforto geral, e aí fica um negócio. E você fala, meu Deus, fui eu que fiz isso. E não foi, né? Às vezes você só percebeu ali alguma coisa, e o não dito, né? Eu acho que com X-Men a gente tem muito isso do não dito, só que a gente percebe. E aí os outros, às vezes, não necessariamente estão percebendo. E a gente fica naquela coisa, tipo, e o que eu faço com isso? Muito, muito. Tu entrou no meu universo completamente agora, porque assim, pra mim é sempre isso, assim, eu sinto que tem uma coisa que tá sendo que tá escondida. Essa é a sensação. Daí eu fico, a pessoa tá me escondendo alguma coisa?
ela tá escondendo alguma coisa dela. Daí eu fico assim, tipo, mas tem aquela coisa que tá oculta, que dá vontade de cavar, assim, tipo. E aí, muito interessante, aconteceu esses dias isso. Era uma sensação, assim, de a pessoa tá me escondendo. Tá. Daí eu fiz uma pergunta, assim, sobre, né, uma coisa que não era sobre exatamente sobre isso. E aí a pessoa foi falando e ao longo do falar, ela se deu conta de algo que ela não estava reconhecendo, que era a sensação que eu estava tendo, que ela estava escondendo. Mas era uma coisa que a própria pessoa não tinha reconhecido ainda que estava no universo dela, então estava desconfortável dentro dela, né? E aproveitando para falar desse desconforto, né? O quanto que a gente acha que a gente está desconfortável. A maioria das vezes, né? E na verdade a gente está de boa, só está reconhecendo ali, percebendo que existe um desconforto na outra pessoa. Então, para quem está nos assistindo aí, agora ou no futuro, né? Quantas vezes você fica desconfortável perto de alguém, mas, né, se você ficar mais presente, tipo assim, tem alguma coisa realmente desconfortável aqui ou você está percebendo o desconforto da outra pessoa, né? Seja porque a pessoa está com algum interesse em você, seja porque a pessoa está lidando com alguma questão dela, né? Tipo, que nem tem a ver contigo. E aí a gente volta lá para se fazer de errado. Quantas vezes a gente se faz de errado porque percebe o desconforto? Ah, então a pessoa está desconfortável comigo. Será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que tipo, o que eu fiz aqui que tá errado? E a gente sempre vai pro errado da gente, né? Sempre. E sei lá, gente, Miss, que mais que você traz pra Ainda gente? tem a segunda pergunta que está em Eu aberto. já tô entrando no errado de mim aqui. Eu já tô, tipo, eu e a Vivi estamos falando muito. A nossa convidada aqui, deixa a convidada falar. Como pode melhorar? Eu estou com a segunda pergunta aqui em aberto agora, próximo passo. Que a gente trouxe como que é a questão do ser X-Men e reconhecer isso nas meninas e como que é, né? Ter isso no dia a dia, assim. Enfim, daria para trazer zilhões, literalmente, de exemplos, porque cada dia assim, é uma listinha nova de coisas que aconteceram com elas. Mas acho que tem uma coisa que não me marca muito, que é eu não tinha noção de que eu tinha tanto isso. Me dei conta quando a Aurora começou a mostrar, né? Que essa questão dessa sensibilidade a sons. Mas não quer dizer que seja sempre. Tipo, eu posso estar no meio de um monte de barulho e tá tudo certo. Mas em alguns momentos pode ser que o ruidinho tá me incomodando. Então não quer dizer que essa sensibilidade é o excesso de barulho sempre, né? Essa percepção de vários sons e camadas de sons e tal. Ela começou a reclamar muito disso na escolinha, né? Ela vai em duas escolinhas, então uma tem mais coleguinhas na turma e a escola também é maior e tal. Que era onde acontecia mais essa reclamação dela, na outra, pelo menos ela estava mais de boas. Cada dia ela voltava muito irritada na escolinha. Tipo, eles falam muito, é muito barulho. Ai. Ela dava um surto de berros até ficar os minutos, tipo, não fala comigo, não respira perto de mim, me deixa quieta, mãe. Até ela ter um tempo para olhar para isso, liberar, enfim. Só que a gente até então não tinha muitas ferramentas, né? Eu tinha feito só X-Men 1, então, tipo, usava as que tinha, as que eu conseguia. E as básicas, né? Do barras, fundamento, enfim. E percebi que ainda tinha alguma coisa ali que podia ser mais leve de lidar com tudo isso, assim. No X-Men 2 traz essa questão, né? Dentro de uma dos rótulos, traz essa questão muito da sensibilidade, né? A sons, enfim, essas coisas mais sensoriais mesmo, especialmente o som. De trás, uma ferramenta que a gente pode usar, que não chega a nos bloquear do universo, mas é como se criasse uma camada de isopor, assim, tipo, dar uma minimizada nessa hipersensibilidade. Então a gente continua ouvindo, mas não berra mais dando na cabeça, assim. Tá, ok. E com a Aurora, que é a maiorzinha, como ela fala, eu consigo muita coisa trazer para ela no verbal. Ó, filha, faz assim, experimenta de tal jeito, repete essa frase, fala com a mãe, enfim, né? Eu vou trazendo para ela. Eu, no meu cognitivo, tipo, criei um passo a passo. Ah, vou falar 3 vezes e fazer com ela, depois eu pedi para ela, tipo, já tinha criado todo o esquema. Aí comecei, né? Primeiro dia eu fui falando e ela repetia, falava, ela repetia e tal. Aí no segundo dia, a mesma coisa. No terceiro, quando eu fui falar para repetir, mãe, eu já sei, pode deixar que eu faça. Tá bom, então faça.
Aí tá, passou mais alguns dias, você só lembra, ó, vamos fazer agora, né? Depois falei, vamos fazer. E ela já ia lá e fazia. Aí passou, acho que umas 2, 3 semanas da gente ter começado a brincar com essa ferramenta e a gente começou a brincar, tipo, tá, e se a gente fizer outras formas disso e tal, né? Ah, vamos inverter as cores, né? Uma sequência de cores. Ah, vamos inverter? Daí divertia. Ela fica criando outras coisas. A gente fazia o que era o protocolo da ferramenta, depois criava outras cores em volta a mais. E começou a brincar mais com a ferramenta. Até que um dia ela, vamos botar toda a família aqui dentro e vamos fazer todo mundo junto. E a gente, e, tipo, virou uma festa o momento de brincar com aquela ferramenta indo para a escola, que a gente faz caminhando, indo até a escola, assim. E o cara, olha só, ela não só recebeu o protocolo base que eu tinha passado, como, tipo, já extrapolou há dias e agora tá, tipo, super se divertindo nesse espaço de estar com essa ferramenta. E ela tem, Que tipo, legal. 4 anos. Então, o que que vai ser da vida dela? Vai ser ela, enfim, seguir nesse espaço de se conhecer e se divertir. E o quanto que também a pequena, que vai com a gente, tipo, ela vai levar a Mana pra escola, e quanto que ela tá vendo a gente falar e a gente brincar, e quanto que ela já recebe de tudo isso também, né? Desde ainda mais nova. Então, um exemplo, né, bem prático e palpável de como é estar com isso no dia a dia, assim. Mas tem muitas. Essa questão da não comunicação fica muito, muito bom pra gente quanto mãe no dia a dia, assim, tipo, às vezes, que eles não precisam nem chorar pra reclamar de tal coisa, a gente já percebeu, ela tá querendo fazer tal coisa que o tal brinquedo não tá conseguindo. Então, a gente consegue já dar essa atenção, né? Ou, enfim, oferecer esse espaço, conduzir de outra maneira antes daquela bola de neve realmente ficar gigante. E até questões que as gurias são muito distintas, em vários sentidos, assim, da prática do ser, assim. Então, a Aurora era muito de dormir tarde e acordar tarde. Então, é aquela que acorda meio devagar, mas você precisa de um tempo para chegar no corpinho. Então, nem a gente mesmo, tipo, eu via que ela acordava e eu não dava nem bom dia. Eu dava o tempo para ela chegar no corpo para depois eu dar o bom dia. Mas, tipo, isso já foi um baita salto, porque isso eu dava bom dia, ela ficava brava e daí a gente brigava. Então, tipo, só respeitar o tempo dela chegar no corpo, acho que já foi um super avanço, assim, nesse início de manhã. Só que a Flora é muito do dia. Tipo, o sol começou a raiar, a Flora tá de pé. E ela não fica feliz dela só estar de pé. Ela quer acordar a casa inteira. E daí ela lá, tipo, acordava, né? Cutucava a mana e mexia, bora acordar, pulando em cima da Aurora. E nisso a Aurora ficava muito brava. Tipo, o que esse serzinho tá aqui enchendo o saco essa hora da manhã? E agora, tipo, ela já tá, a Amanda já acordou, né? Tá, eu vou acordar, então. E muito consciente presente, tá, ok, vamos lá. O dia começou, querendo ou não, a Amanda já acordou, então vamos lá. E essa semana, vários dias, inclusive, ela começou a acordar mais parelho com a Flora, e já nesse humor melhor, e já brincando. E teve um dia que ela acordou junto com a Flora, e eu não tava na cama com ela, tipo, eu não via elas acordarem. Quando elas saíram pra sala, tava as duas já, tipo, uau, dia, vamos lá, bora. Tipo, uau, as duas? Um bom dia diferente hoje. Então, o quanto também se eu tivesse ido pro errado, pra qualquer uma das duas, e tivesse mantido a caixinha de que a Aurora sempre tem que ser a que é a mal-humorada, a Flora sempre tem que ser. Tipo, ok, são referências que a gente ainda tem, mas sempre trazendo isso da maneira mais expandida e leve possível. Tipo, isso é o que tem de histórico até aqui. Se elas quiserem mudar qualquer coisa disso a qualquer momento, filhas, vamos lá, se divirtam, sejam livres. E que é outra coisa que eu acho que pega muito nos pais, de um modo geral, assim, tipo, quanto que depois que a gente conheceu alguma informação do filho, a gente se apega muito. Ah, tá, agora eu conheci isso, então eu vou manter isso. E ele é assim, ele se apresenta assim, ele se comporta desse jeito. E o quanto que, tá, aquilo pode ter sido uma informação e que pode valer por, tipo, 2, 3 dias e depois não mais. E É. quanto que se mantém aquela informação, porque a gente mantém. Ah, mas ele é assim. Ah, mas ele age assim. Então, é que espaço a gente pode ser de paz para tipo, tá, é só uma informação neste agora. E eu achei muito legal você trazer principalmente isso, porque assim, por exemplo, eu me reconheço muito, muito com a Aurora, e assim, geralmente eu demoro um tempinho para poder acordar, para poder fazer minhas coisas. Se você já quer que eu levante, eu geralmente eu já fico com a cara desse tamanho.
Mas também, assim como ela, tem os dias que eu levanto, né, pipocando. Então, eu acho que uma coisa que eu reconheço em mim, que eu acho que muitos X-Men, muitos peixinhos se reconhecem também, é justamente essa coisa, digamos, da metamorfose ambulante, né? Que você tem um dia que você tá de um jeito e você tem outro dia que você tá de outro. Isso se reflete em várias coisas na nossa vida. Tipo, o nosso gosto musical, o jeito de vestir, o círculo de amizade, né? Eu lembro que eu tenho um amigo que hoje ele tem uma visão diferente. Ele tá formando em psicologia agora, tal, ele tem uma visão diferente. Mas eu lembro que na época da nossa adolescência, início da fase adulta, ele sempre falava comigo assim: ah, mas por que você divide os seus amigos em caixas? Tipo assim, ah, você tem os amigos da escola e os amigos da faculdade, e os amigos da festa, e os amigos de levar para casa, e os amigos de não sei o quê. E eu falava, gente, mas não sou eu que divido. Os meus amigos são diferentes. E se eu misturar a galera do rock com a galera do forró, com a galera do não sei o quê. Tipo, eu já tentei. Eu fazia as minhas festas de aniversário, ficava um monte de panelinha, umas coisas assim, sabe? E aí depois foi que eu fui perceber, numa conversa depois que esse amigo... a gente se conhece desde que eu tinha 15 anos. Eu tenho 29. Então, assim, né? Teve todo esse... E eu lembro a gente conversando. Ele falou assim, não, agora eu percebo que não é que você colocava os seus amigos em caixinha, é que você meio que tinha um pouquinho de cada e você conseguia interagir com todos os grupos, mas não necessariamente um grupo conseguia interagir com o outro, sabe? Então, isso era uma coisa que na época me fazia muito de errado, tipo, será que eu que estou dividindo os meus amigos? E depois foi que eu percebi que não, né? Que, tipo, era só eu conseguia transitar ali por aqueles universos aparentemente completamente diferentes e nem todo mundo estava disposto a fazer a mesma coisa. E agora tu trouxe um ponto que é justamente, eu acho que a coisa que eu mais tentava me consertar. Que era justamente essa, tipo, o quanto que eu ficava tentando buscar a ideia de um dia ter uma ideia concreta de quem sou eu, né? E desse eu tem que se encaixar nisso e tem que ser desse jeito. Então, tipo, em busca de um dia saber quem eu sou. E, tipo, isso nunca acontece. Quando eu acho que eu entendi, já mudou de novo. Eu, tipo, cara, e é muito legal disso. Quanto mais facetas de nós a gente pode ter e pode somar e reconhecer, que não exclui a outra faceta, mas que deixa a gente como um todo ainda mais incrível, ainda mais divertido, ainda... Então, e se essa for uma das principais habilidades que a gente, enquanto X-Men, tem, né? De, uau, quanto, quanto mais partes e mais trocas e mais conexões a gente pode fazer. E pode ser, às vezes, a conexão com uma pessoa de um momento de uma hora que a gente ficou junto, mas foi tipo uma conexão mega incrível que foi super gostosa, positiva para os dois lados. E depois nunca mais viram, mas por aquela uma hora aqueles dois seres se divertiram e criaram algo juntos. Assim como tem amizades de 10, 15, 20 anos que tipo, cada pessoa vai se modificando e vão ainda se reajustando e se reconhecendo mais e mais vezes. Então, que legal. Quando a gente falou do tema lá, ficou meio tipo, tá, sempre tem algo a falar, porque a gente sempre tem algo a falar, Sim. mas ficou tipo, não tinha entendido ainda muito bem o porquê desse tema dessa forma, né? E agora trazendo isso, Uhum. tipo, uau, que incrível reconhecer, olhar pra isso e agora tudo faz mais sentido. É capaz de melhorar. E é muito engraçado isso, porque eu falei com a Vivi antes, né? A gente tava tipo, qual vai ser o tema da live? E aí, tipo, uma mandava uma coisa e a outra mandava outra embaixo, e aí a gente fez várias assim, e aí meio que essa pergunta, né? Você está tentando se consertar, meio que foi um compilado, foi o resumo, a transliteração de todas as outras perguntas que a gente tinha feito, né? Porque a gente entrou meio com o negócio de o quanto que a gente se faz de errado e ao mesmo tempo... E aí eu tinha conversado também, na terça-feira a gente vai fazer uma live com a Eleonora, que também é uma peixinha, mãe de peixinhas, né?
ela tinha falado um pouco da questão da culpa também, né? De às vezes se sentir culpado sei lá, não ser como todo mundo, ou como se tivesse feito alguma coisa errada, principalmente no caso dela, no âmbito como mãe, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? E aí a gente meio que foi nessa conversa, assim, de tipo, tá, o que que traz esse monte de coisa que a gente falou aqui? E aí veio a pergunta, né? Você tá tentando se consertar? E que bom que agora pegou um negócio aí pra você abrir uma outra consciência. E Que até legal. isso, tipo, E essa porque coisa. há anos atrás, tipo, eu nunca estaria numa live, porque eu falei espaço de, eu tenho que aprender a falar sério, tenho que cuidar da minha postura, eu tenho que melhorar minha comunicação. Eu tenho um zilhão de coisas para fazer para um dia poder estar nesse espaço. Tipo, vários itens para consertar na minha lista. E quando vi, tipo, de repente, uau, tá, ficou leve na live, então vamos. Independente do que a gente vai falar e como que vai ser. E esse espaço não estaria disponível se não tivesse mexido nessas facetas todas, né? De, uau, o que mais aqui agora? E muito isso que tu falou, Lou, da gente buscar as terapias para se consertar, né? Então eu vou. E vamos lá, de novo, né? A partir daí que o mundo funciona. Tu vai no médico para descobrir o que estava errado. Tu vai no psicólogo porque tem algo errado. Tem, né? Tu vai levar o teu computador para consertar porque tá estragado. Então, tipo assim, a gente tá sempre procurando o errado e o problema e como consertar e como corrigir, né? E se justamente for o não tem nada errado, o que que tá aqui que eu não tô reconhecendo, que é certo, né? For justamente esse espaço de possibilidades mesmo, né? Porque a gente fala tanto de possibilidade, mas ainda tá tentando procurar achar o errado ou aquilo que precisa ser feito para quê, né? O que que eu tenho que me tornar? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que mudar em mim? Tá, e se não for sobre se for justamente sobre reconhecer, cada vez reconhecer mais, né? Reconhecer capacidades, habilidades, inclusive escolhas. Eu não sei como é para vocês, mas às vezes eu me dou conta de escolhas que eu achei que tinha sido uma escolha mó cagada da vida. E depois ela faz tanto sentido e eu disse, sim! Não foi uma escolha cagada, me trouxe muita consciência, me trouxe muita experiência, enfim, trouxe coisas que eu não teria escolhido se eu não tivesse escolhido aquela coisa cagada. Tipo assim. Uhum. Com certeza. Eu acho que tem muitos momentos assim que. Porque eu acho que é uma coisa talvez até relativamente comum entre essa galera, que é tipo assim, fazer várias coisas que não tem nada a ver com a outra, né? Tipo, eu estudei psicologia, depois eu fui estudar gastronomia, depois eu fui estudar sei lá o quê, e aí eu trabalhei com turismo, depois eu fui trabalhar com não sei o que lá, e aí, tipo, sabe? Aí hoje eu trabalho com expansão de consciência, e as pessoas ficam meio tipo, tá, o que que, né? Estudei teatro também, enfim, trocentas coisas assim que aparentemente não casa, mas aí em vários momentos depois mas aquela experiência que eu tive naquele trabalho hoje me ajuda com isso e aquela coisa daquela faculdade, sabe? Então, tem muito isso, né? Às vezes eu acho que geralmente a gente tem uma visão de futuro muito grande que a gente não reconhece e às vezes a gente faz escolhas já com esse futuro lá, tipo, a gente já percebeu um futuro ali, e aí a gente faz escolhas, só que no presente aquela escolha não faz sentido, e aí dá pra frente e vai fazer, sei lá. Né? E também, às vezes, ao contrário, eu também me percebo, às vezes, umas escolhas que eu faço, putz, mas por que eu escolhi isso? Que isso não era meu. Eu escolhi porque eu percebi o mundo da outra pessoa e eu achei que aquela escolha era minha e nem era. Então, eu acho que tem um pouco dos dois aí. Para vocês também? Travou? Estão conseguindo me ouvir? Para vocês também tem esse negócio do tipo os dois lados do essa escolha que aparentemente não fazia sentido quando eu fiz, agora faz sentido. E aquela coisa que, tipo, eu não sei nem por que eu escolhi, e depois quando você vai ver, você escolheu porque você tava percebendo o mundo de outra pessoa.
A primeira opção aconteceu já várias vezes. A segunda, não tanto dessa maneira. E eu me percebi agora, né? Eu repeti das 10 vezes a pergunta na cabeça, tipo, tá, tem algo aqui que não tá fechando. E tá, eu ainda percebo que às vezes eu não tenho toda a clareza que eu gostaria de ter do que é meu, o que não é. E sim, ainda vamos trabalhando nisso, e bora lá. O que mais eu percebi foi de às vezes ter feito uma escolha que era mais para futuro e eu puxei logo pro agora. E daí no agora ela não faz muito sentido. Então talvez se eu tivesse perguntado isso, né, em relação ao futuro, deixado ela para um pouco mais futuro também, talvez teria sido melhor, entre muitas aspas, aproveitada. Então, isso sim, né, é minha, mas não de agora. Uhum. Que legal. E para mim, essa coisa da escolha e do caminho é muito. A gente não sabe o que a gente precisa para aquilo que a gente escolheu. Eu sempre gosto de falar com cores, porque né, é uma coisa que é neutra e fácil de visualizar. Eu tô azul hoje e eu tô escolhendo uma coisa laranja. Tipo, para esse azul se transformar em laranja, tem que existir um caminho ali, tem que existir um processo, tem que acontecer mudanças para que isso aconteça. Então, por mais que eu esteja escolhendo laranja, eu não consigo suportar o laranja ainda. Então, tem uma volta que é preciso dar e alguma tomação de cu que é preciso passar ou não, né? Mas, tipo, processos que a gente vai passar e que não são tão confortáveis às vezes para chegar naquele laranja, né? Eu tenho vivido agora, em 2023, coisas que eu tinha escolhido nossa, quando eu comecei lá na constelação 2013, fazem 10 anos. Então, assim, eu nem lembrava mais que eu tinha essa escolha, sabe? Mas tanto de coisa que eu passei para hoje tá começando a visualizar para onde vai. Tipo assim, porque não é claro ainda. Então, são 10 anos e tudo que eu vivi nesses 10 anos está contribuindo, né, para essa escolha. Inclusive, né, todo esse processo de se reconhecer X-Men, de reconhecer as capacidades, de reconhecer as habilidades e como ser funcional, apesar e com as capacidades e habilidades, né? Eu era uma criança que chorava muito, muito. A minha mãe dizia que eu ia ficar com o olho branco de tanto que eu chorava. Por quê? Porque eu estava captando a tristeza das pessoas, todas as emoções, era tudo muito grande. Eu chorava muito, qualquer pingo que caía, eu já estava chorando. Então, quando eu reconheci isso, tipo, nossa, então eu não sou chorona. Sei lá, eu não choro normalmente, sabe, de tristeza. Eu choro muito mais de gratidão e de estar expandida, tipo, nossa, que beleza, que incrível, do que uma tristeza, um drama, assim. A tristeza me leva a um outro lugar diferente, assim. Só que eu fui a vida inteira chorona. Então, até mesmo todo esse processo, né, para te reconhecer e agora também apoiar outras pessoas, né? Talvez essas emoções todas aí, essa raiva toda, esse medo todo, né, essa angústia, essa depressão, enfim, todas essas coisas aí que são muito grandes no teu universo, muito provavelmente não são tuas. Só que todo o caminho que a gente faz para acessar isso, ele também é parte da escolha, sabe? Então, por mais que a escolha não, tu nem lembre mais dela, mas tinha verdade nela e o teu ser foi fazendo esse caminho para que tu chegue, sabe? Então, esse amadurecimento da escolha e atualização dela, e que às vezes é mais rápido, mas tem vezes que demora um pouco. Depende da resistência. E as ferramentas de Axis estão aí para trazer essa facilidade para a gente, né? Tanto do reconhecer, porque eu vou te dizer que hoje eu me reconheço muito mais e reconheço muito mais essas capacidades e habilidades do que antes, onde antes eu só enxergava que eu era errada, agora eu enxergo as capacidades e habilidades, então, né, tem esse do reconhecer e também de realmente a gente navegar nessa realidade com mais facilidade, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante. E claro, não é sempre. Tem dia que eu acho que até eu não lembro se eu comentei na live anterior, mas tipo, acho que foi depois de um fundamento global ou alguma coisa assim que tipo mexeu muito com o meu universo.
O Pedro tá aqui deitado do meu lado, vocês não estão vendo, mas eu saí da classe e eu me enrolei toda num lençol, tipo assim, num casulo praticamente, e eu não queria que ninguém me tocasse, e ele não entendia, e ele ficava tipo, mas por que que tá acontecendo? E ele tocava e tipo, isso doía meu corpo de verdade, assim, sabe? De tipo, eu não quero, eu tava tão, sei lá. Então, às vezes a gente ainda entra nesse espaço, mas tipo, eu acho que se isso tivesse acontecido antes de eu ter essas informações, esses saberes, eu acho que eu ia, tipo assim, pelo amor de Deus, me leva num hospício, porque eu devo estar enlouquecendo, sabe? E naquele momento, tipo, no momento em si, eu tava muito ali né, no casulo mesmo do tipo, me deixa, mas eu consegui perceber aquilo. Ai, peraí, é isso aqui que tá acontecendo. E aí, aos poucos, eu fui, tipo, meio que ok, e voltando a ser, eu brinco, voltando a ser gente, né? Tipo, voltando a funcionar, assim. Então, eu acho que as ferramentas de Axis nesse sentido, elas trazem, às vezes trazem a estranheza, porque às vezes você fica, ué, mas a minha vida toda eu não via isso e agora eu tô vendo. Mas ao mesmo tempo também elas te dão essa facilidade de navegar quando acontecem umas coisas assim bem interessantes. E até isso, tipo, tá, eu não tô bem, mas eu vou me entregar, não tá bem, com tudo que precisar não tá bem pelo tempo, entre aspas, mínimo que isso for requerido agora. Ah, surto, depois tá, ok, agora. E agora? O que que eu vou fazer agora com isso? Então, acho que essa é uma coisa que pra mim antes tudo era muito intenso e muito prolongado, né? Então, ai, tá doendo. Ai, eu tenho que ficar com isso doendo até. Tipo, não, tá. Doeu, deu, já passou, agora vamos pra próxima. E eu lembro que eu fiz a primeira classe de barras em agosto de 2020. E em outubro eu fiz fundamento, tipo, teoricamente tá meio rápido, assim, né, numa sequência. E na mesma semana que eu fiz o fundamento, eu engravidei da Flora. E tipo, eu vou, uhul, mundo! E daí eu engravidei, eu, tipo, ah, não, vou ficar na casinha mais um pouco. E hoje, olhando pra isso, tipo, cara, foi muito legal, porque foi literalmente viver as gestações, né? Para quem tem mais de um filho já é sempre um espaço diferente. Porque a gente já é mãe de um, passa a ser mãe de dois, já é um pouco mais fácil, tem algumas facetas que a gente já tem um pouco mais. Sabe que o bebê vai sobreviver, enfim, tem algumas coisas que a gente fica menos noiada. Mas todo o início da Aurora foi total sem access. Então, e a Flora, literalmente, né, desde que ela resolveu entrar, já tinha, né, Desde a um nível. concepção. Na semana, tipo, eu fiz o fundamento que era 7 noites, 8 noites, que era semana inteira de fundamento. Naquela semaninha ela resolveu entrar. E como foi muito diferente, né? Estar com ela. Uma brecha na consciência, quero! E até a Aurora, né? Que, enfim, teoricamente ela não iria estar comigo no fundamento, porque era online, mas era tarde da noite, já ela dormia mais cedo, assim. Teve várias noites que, tipo, ela se enredou do meu lado, e, tipo, ficou brincando do meu lado e não saía. E também recebendo da classe. Então, assim, cara, como realmente foi muito legal ter tido esse aprofundamento em Access, justamente com todo esse processo que é demais ainda, né? Aprofundar em outras áreas da vida, assim. Então, tanto que, né, a Flora foi conhecer o DEM e não tinha nenhum ano de vida. Então, assim, tipo, a Flora tá muito mais ligeira que muitos de nós aqui. Mas é muito bem disso, do quanto tá, eu tenho a minha parcela enquanto mãe, enquanto ser, e as minhas escolhas e criações, mas o quanto que elas também têm as delas, e o quanto que a gente, enquanto família, também gera uma outra paleta, né, de escolhas e de possibilidades, somando os nossos seres e as nossas escolhas. Essa de ir pra SB foi muito um combo, assim, né? Tipo, eu tinha isso muito claro de que um dia eu queria conhecer ele, e cada vez que ele fala no final de um tour da consciência, né, quero um dia poder te ver pessoalmente, te conhecer, ele fala essa frasezinha na maioria do final dos videozinhos, é tipo, cara, um dia eu vou conhecer ele, mas tipo, parecia que esse um dia ainda era muito distante, assim, né? Aí a Flora super puxou de energia, fez zilhões de movimentos entre a gente querer ir e realmente conseguir ir. E a Flora fez várias falas verbais, tipo, mãe, se tu não quer ir pra Mateu, eu vou dar um jeito, eu vou pegar carona, eu vou pra lá, eu vou conhecer o Dengue, tipo. Então, ficou muito claro, assim, né, o quanto que cada uma teve a sua contribuição para realmente a gente poder estar lá e aquilo
virar realmente, né, a realidade daquele momento. E uma das coisas que ele falou, que a Flora não só, tipo, foi para SB, como ela foi facilitada pelo Neida, tipo assim, a bichinha. E ele trouxe muito essa questão, né, desses novos seres, e que sim, a maioria deles, inclusive, vem com esses rótulos, para ficar ainda mais nítida essa questão, né, de, cara, vamos esquecer que o mundo tem uma referência do passado e vamos começar a olhar para o agora e o que tudo isso vai trazendo. E daí, ele trouxe um pouco disso em relação a ela, assim, tipo, que ela tava tossindo um pouco, foi esse o motivo, né, que ele parou pra olhar pra ela e tal. E daí ele brincou, né, tipo, ela tá pedindo aqui que eu cuide o corpinho dela, ela quer logo ficar boa e poder vir chacoalhar o mundo e tal. E quanto que é isso? Tipo, cada dessas crianças que tá hoje nesses corpinhos pequenos são baitas chacoalhões que a gente, enquanto humanidade, pode ter e receber e acessar de novos movimentos. E ele trouxe um pouco dessa questão do quanto a gente, enquanto pai desses seres, ok, a gente já faz um baita serviço se a gente Deu uma travada? não fechar eles. Então, quanto mais Travou espaço o dela. a gente poder ser fundamental para a gente colocar. A gente já está Miss, que contribuindo travou o para essa teu. criança. Mas voltou. Acho Então, que voltou como já. tá? Oi, oi, A imagem tá um pouquinho oi, borrada, mas oi, eu tô oi, oi. conseguindo te ouvir. Você tinha falado como pais e aí depois começou a dar uma. Tu falou que já estava fazendo um baita serviço como pais. Como faz? Se a gente não fechar, né? Se a gente já for mais espaço e cada vez colocar menos rótulos e permitir que eles sejam, né? O que eles. Não fechar já é um ótimo trabalho, mas quanto mais a gente puder ir abrindo o espaço para eles e abrindo esse espaço com eles, realmente eles são esse futuro, né? Por mais que a gente possa fazer um zilhão de coisas no hoje, são esses seres que vão estar habitando esse planeta daqui a algumas décadas, né? Então, se a gente já percebe o quanto que a gente mudou, né? Eu estava até falando com a Vivi essa semana. Cara, entrou os povos e mudou várias coisas em Axis. Entrou as realidades reativas e presuntivas Presuntivas. e mexeu mais um monte. Assim, se a gente, com todas essas camadas, com todas essas. Já estamos percebendo mudanças muito rápidas e muito grandiosas acontecendo, o que realmente pode acontecer e gerar quando essas crianças, né, tiverem daqui 5, 10, 15 anos nesse novo espaço e com essa velocidade ainda maior? Ai, me arrepia só de pensar aqui. É muita coisa. Nesse processo de descobrir, né, o X-Men, e aí eu comecei a estudar também nessa realidade como é que as pessoas, o que que as pessoas estão falando, né, o que dizem sobre TDAH, autismo, enfim, toque. E aí, uma das coisas que hoje a terapia para quem tem TDAH faz é recuperar a autoestima desses adultos que foram a vida inteira invalidados. E aí, o meu pensamento quando a gente fala sobre as crianças, né, imagina se a gente pudesse ter esse espaço de que tá tudo bem tu ser como tu é. Tu não é errado, tu não é inadequado, tu é perfeito como é e tá certo, né? Tô usando muita palavra certa hoje, eu não uso frequentemente, mas enfim. O que está certo sobre isso? Tá tudo certo. Tá tudo certo em tu ser tu, como tu é, né? Esse trabalho todo que nós três aqui, né, passamos de tirar o jeito de olhar, sempre começando com eu tô errada, né? E se o degrau, porque esse é o nosso degrau inicial, né? Tipo, eu tô errada. Os dois pés no eu tô errada. Daí é que a gente, peraí, talvez eu não esteja tão errado assim. E a gente vai dissolvendo. Então, se eles já pisarem os dois pés, não tá tudo bem como eu sei como eu sou, né? Se a autoestima já for o degrau inicial deles, né? O que mais que eles vão poder colocar no mundo e criar e atualizar, né? Que pra gente ainda tem um monte de camada de errado, né? Que a gente ainda tá lidando com elas, né? Mas se não existirem essas camadas para esse corpo, né? O que mais? Absolutamente é possível, assim. Exatamente.
E daí trouxe para outro ponto que eu acho que, enfim, dá para começar, né, a encerrar um pouco o papo, mas enfim. Ano passado, a turma que a Aurora tava nessa escolinha, que ela falava do barulho e tal, era uma turma teoricamente normal, né? Não tinha nenhum laudo, todos os colegas, enfim, dentro da realidade, normais. E mesmo assim, ela reclamava que era muito barulho, que era muita gente, enfim. Esse ano ela tá numa turma que tem 3 já, que tem laudo, e tem mais um ou dois que estão, enfim, né, avaliando essa questão. E eu fiquei meio tipo, uau, ela sendo mega sensível e perceptível, e enfim, né, captando esse monte de coisas numa turma que tem muitas pessoas, e que cada um com vários níveis, né, dos seus laudos, enfim. Como que vai ser para ela estar nesse ambiente com ainda mais informação, com ainda mais coisas? E nisso ela trouxe um pouco desse panorama geral, inclusive, assim, tipo, eu percebo que o fulaninho traz isso, que tem dificuldade em tal coisa, e que a prof faz desse jeito, tipo, e que ele reage de tal outro, tipo, ela realmente criando toda uma análise do que se apresentava ali na escolinha. E eu achava que isso ia gerar mais angústia nela, e tipo, não, ela tá sendo muito mais tranquila, e curtindo e quando não vai, tipo, tá, eu quero descansar no final de semana, mas não reclama mais de ter que ir pra escola nos dias de semana. E também, tipo, olha que espaço que ela pode ser nessa turma, com todas essas crianças, e podendo ser esse espaço para essas crianças e para essas pessoas, né? E aí teve, do Dia da Mulher, a gente fez um presente especial, as professores que quisessem receber, no Dia da Mulher, as barras, eu tava lá, eu e mais duas amigas, presenteando então algumas sessões. Eu lembro que teve uma que eu não conhecia visualmente, assim, da escolinha, e ela chegou lá, quem é que é a mãe da Aurora? Eu, né, levantei a mão meio tipo, tá, não sei se isso vai ser bom, isso vai ser ruim, mas ok, sou eu. E daí ela comentou, não, eu sou assistente extra, né, que é de um dos coleguinhas. E ela comentou que a mãe dela estava hoje correndo barras aqui, então eu queria saber, né, quem é que era. Tipo, imagina só, né, o quanto que pode parecer um monte de coisinhas pequenas, mas são um monte de coisinhas pequenas numa mesma realidade, de uma mesma escola que começa a movimentar, então... E esse monte de coisinhas pequenas ao redor do Brasil inteiro e no mundo inteiro, e o quanto disso tudo vai reverberando ainda mais, ainda mais. Então é muito, muito incrível, né? Como realmente é sair do rótulo. Simplesmente, não é só tirar o rótulo, é tirar o rótulo e abre espaço para esse ser. Então, E o quanto de espaço, né? Pegando o gancho aí do que você falou, o quanto de espaço que a gente tá criando com essas lives e o quanto de espaço que a gente ainda vai criar com essas classes, né? Como a Vivi falou, né? Essa coisa de o Gary poder liberar a gente para fazer essa intro, né? Então, você é um peixe, né? Que é baseada no livro, como a gente falou no começo, no livro você ensinaria um peixe a subir em uma árvore, que é baseada numa frase que diz o seguinte: se você. Não é exatamente assim, mas tipo, se você for medir a capacidade de um peixe baseada na habilidade dele de subir em uma árvore, ele vai passar o resto da vida achando que é um idiota. Né? E é mais ou menos isso, né? O quanto que a gente passou a vida sendo peixinho, tentando subir numa árvore, achando que a gente era um idiota, quando na verdade a gente poderia estar nadando muito bem, obrigada, né? E fica esse convite, né, para que quem pelo menos ficou minimamente curioso com esse papo, ou se reconheceu um pouco, ou talvez reconheceu os seus filhos, ou os seus sobrinhos, ou sei lá, alguém da tua vida. Como seria, talvez, né, vir para uma intro e acessar mais esse universo, porque aqui a gente está tendo um bate-papo, a gente está falando das nossas experiências, mas na classe a gente vai trazer ferramentas, né, para ter mais facilidade com tudo isso. Miss, que tu também vai dar uma classe dessas, já agendou? Como é que tá a organização? escolhi que vai ter, mas tipo, a agenda ainda estamos tipo, oi, tempo, dias, então ainda não tem data, não. Fiquem de olho. A minha com a Vivi vai ser dia 10 agora, né? De abril, acho que tá no mês de abril, né, gente? 10 de abril, online. Mas fiquem de olho aí na da Miski também, porque né, cada facilitador traz um ponto de vista diferente,
uma experiência diferente. Cada turma que se forma tem uma energia diferente, então fiquem de olho. E o manual dessa classe está tão fofinho. Ele é todo desenhadinho, tem um monte de perguntas, espaços para respostas. Ele é todo fofinho, assim, realmente tem perguntas, tem ferramentas, né? Tem a introdução geral ali. E esse livro, gente, esse livro é um divisor de águas. Se você acha que talvez, por algum acaso, seja X-Men, só dá uma lidinha nele, assim. Algumas folhinhas, Ou tipo, dá uma né? lida pra ter certeza que você não é. E quando você terminar de ler, a gente conversa de novo. Isso, exato. Volta aqui na live. As meninas são tudo doidas, eu não sou nada disso aí, não. Eu vou ler só pra provar. Eu não, eu sou normal. Que isso, eu sou Inclusive, normal, não sou doida que nem essas meninas, não. Uma das coisas que tinha no livro, né, que eu me choquei, assim, é que eu escuto o som da eletricidade. E eu não sabia que as pessoas não escutavam. E aí um dia eu passei do lado, tava lendo o livro, né, e eu, nossa, eu escuto realmente, né? E aí eu passei do lado daqueles negócios imensos, assim, de eletricidade, da CE aqui de Porto Alegre, né? E eu escuto mesmo. E eu não sabia que as pessoas não escutam normalmente. E tá lá no livro, né? E eu, então. Então. Não consigo fugir. É o meu, enfim, meu funcionamento. Mas então, no dia 10, às 19h30 de Brasília, eu e a Lô vamos fazer, então, essa intro aí desse livro maravilhoso. Recomendo sempre. E a intro se chama Então, Você é um Peixe? E aí, será que você é um peixe? Bora descobrir com a gente e também ser, né, essa fonte de suporte, de apoio para essas crianças que já estão chegando mais sensíveis. Então, talvez elas não tenham um diagnóstico, talvez nunca terão, mas já são mais sensíveis e mais abertas porque simplesmente a consciência está mais aberta no planeta. Então, elas chegam no momento de mais consciência, elas vão acessar mais consciência e vão trazer mais consciência. Então, se você não se identifica com essas descrições, mas tem aí na sua casa crianças, né? E se importa, né, em apoiá-las e fazer com que elas estejam bem em habitar os seus próprios corpos e sejam capazes, né, de ter essa autoestima aí para criar as coisas que elas vieram criar no mundo. Como seria? Como seria? Gratidão, meninas, por essa live. Eu digo que foi a live do jeito X-Men, assim, bem caótica e bem, né, vários assuntos e várias coisas. E no final, eu acho que a gente entregou o que tinha aqui no momento para a gente receber uma da outra e para quem assistiu receber também da gente, né? E gratidão por isso. Gratidão, Lou, por mais essa. Terça-feira tem mais com a Eleonora. A gente já tem o nome para essa ou não? Não. Também. É alguma coisa que tem a ver com isso aqui que a gente tá falando. Inclusive, quem não assistiu a live da... Quando foi que a gente fez a última live? Tem uns 2 dias, não tem, que a gente fez? Acho que foi quinta-feira. Uns 4 ou 5. Sei lá, tem alguns. Eu não sei. Tem uns dias, a última live que a gente fez, vai lá. Você tem habilidades não reconhecidas, tá salva no meu perfil, tá salva no perfil do Sol de Casa 7. E essa live aqui também vai ficar salva, então quem tá chegando no final assiste. Não é que, tipo, uma live sequência da outra, mas uma complementa a outra. Então, se você não assistiu, como seria assistir? Para poder chegar na terça-feira Tá no meu YouTube também. Na energia disso aqui. Essa anterior tá no meu YouTube também. Quem gosta mais de assistir pelo YouTube, só entrar na minha bio, nesse perfil mesmo aqui. E tá lá no YouTube já. Vou baixar essa aqui também, já subo lá. Eu vejo em vocês três uma luz linda em torno dos seus corpos. O que mais é possível? Gratidão. Gratidão, Miski, por aceitar o convite, trazer um pouco da tua família para nossa live. Gratidão por esse convite aí.
Quando quiserem mais, bora lá, que agora eu estou, tipo, super querendo falar um monte de coisa. Uau, Yes! vamos! O que mais é possível? Mais um superpoder desbloqueado. Gratidão, meninas. Beijo. E Beijo, até gratidão a próxima. todos que assistiram e que vão assistir no futuro. Até! Oi, futuro. Até.